Boa tarde, irmãos amados. Eu quero cumprimentá-los todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu dou graças a Deus que hoje, como é terça-feira, dia que seria o dia do nosso culto de oração, no qual nós estamos no 5º dia da nossa campanha com o tema Buscando o Fortalecimento Espiritual para os Dias Difíceis. Enquanto eu estava preparando esse texto, eu estava lembrando que quando nós iniciamos essa campanha, nós estávamos gozando de plena saúde, a igreja estava funcionando plenamente, com 2 cultos aos domingos, culto na terça-feira, na quinta-feira, tínhamos projetos para cultos especiais dos jovens da Jubrac e outras atividades, e tudo isso precisou ser cancelado, porque hoje estamos passando dias difíceis. Mari e eu passamos por um momento de enfermidade, fomos acometidos pelo Covid, ficamos por alguns dias em casa, e ali passamos por um tempo bastante difícil, mas eu sou grato a Deus, porque nesses dias de dificuldade, de lutas em que nós passamos em casa, nós fomos amparados, nós fomos conduzidos pelo Senhor e pela a igreja e por tantos irmãos que constantemente nos ligavam e nos cuidaram de forma sobrenatural, mesmo não podendo estarem fisicamente conosco em função dessa enfermidade, mas constantemente nos mandavam mensagens que nos confortavam o coração. Muitas pessoas estavam orando pela nossa saúde. Eu pude aprender e pude ver novamente o cuidado que Deus teve para conosco. Foi algo assim tremendo, que isso só me leva a dar graças a Deus a cada dia por tudo que Ele tem feito. Nós passamos por momentos difíceis da nossa saúde, mas o Senhor estava conosco. A igreja estava do nosso lado. Nós fomos carregados em oração pela igreja, pelos irmãos, pelos familiares, por pessoas que nós nem conhecemos, que moram distantes. Outras pessoas muito distantes daqui estavam orando pela nossa vida. Muitos pastores da nossa região me ligaram e disseram que estavam orando constantemente pela nossa saúde. E nós conseguimos novamente passar por esses dias difíceis. Deus cuidou de cada detalhe da nossa questão financeira, porque tivemos que deixarmos a sorveteria fechada por 10 dias. E Ele nos cuidou, Ele nos guardou de forma sobrenatural em cada momento. Eu posso dizer que realmente Deus, Ele estava conosco. Eu posso dizer também que muitas vezes eu considero isso um tempo de deserto, um tempo de que Deus precisava que nós parássemos para que nós pudéssemos nos atermos ao Senhor, olhar para Ele e buscar nele a direção para algumas coisas que Deus tinha para a nossa vida. Porque no deserto Deus Ele consegue falar conosco com mais tranquilidade, porque nós nos atemos a Ele com mais, com uma visão mais afinada. Porque normalmente quando nós estamos na correria do dia a dia, nos cultos, na igreja, no trabalho secular, visitando irmãos, muitas vezes estamos numa correria tão grande que nós não temos tempo para realmente nos colocarmos aos pés do Senhor. E nós tivemos todo o tempo do mundo para realmente avaliarmos e reavaliarmos o que nós temos feito da nossa vida, de que forma nós estamos andando na presença do Senhor. Eu pude aprender novamente que eu precisava ter mais tempo para me colocar verdadeiramente na presença do Senhor, para que eu pudesse fazer esta obra na qual o Senhor nos colocou exatamente conforme o Senhor o quer, que nós precisamos realmente ter um tempo para nos colocar, nos deleitarmos na presença do Senhor. E eu me sinto honrado, me sinto agradecido a Deus, porque Ele nos concedeu novamente vitória nesse tempo de saúde, nesse tempo de enfermidade no qual nós passamos, que achávamos que não passaríamos dessa situação, mas aprove a Deus realmente nos guardar, renovar nossas forças e alegrar o nosso coração. E agora, quando eu estava me preparando então, para fazer uma palavra para essa tarde, para que os irmãos nessa noite pudessem estarem meditando no 5º dia da campanha, buscando fortalecimento espiritual para os dias difíceis,
eu peguei como tema da palavra o livro de Daniel, quando no capítulo 1 de Daniel, Deus permite, eu vou ler o versículo 1 do capítulo 1 que diz: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na sua casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E determinou-lhes o rei ainda uma ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então nós vemos aqui agora uma situação em que o povo de Deus, o povo de Judá, foi assolado, passou por um momento de dificuldade na sua vida, e eles foram, então, uma boa parte foi levada foram levados para a Babilônia, e lá diz a palavra, logo no começo, no versículo 3, versículo 4, que então o rei dos caldeus, ele então lhe pede para que fossem escolhidos algumas pessoas nobres, tanto de linhagem real como dos nobres, jovens que fossem sem defeitos, jovens que tivessem boa aparência, que tivessem uma boa instrução em toda a sabedoria. Então ele queria que pegassem lá alguns jovens que tivessem um bom conhecimento, inclusive um bom conhecimento espiritual da parte de Deus, pessoas que serviam a Deus, que realmente tinham o coração voltado a Deus, e ele queria então que essas pessoas fossem transformadas para que eles pudessem aprender os costumes, que eles pudessem aprender então os costumes da Babilônia, que eles pudessem então passarem a adorar com a mesma intensidade como adorava o seu Deus, que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então o rei da Babilônia queria transformar essas pessoas de forma sobrenatural em 3 anos, para que eles pudessem então estarem preparados para servirem no palácio. E quando eu penso assim que Daniel, que é o principal deles, além dos outros 3 jovens que foram levados até lá, Daniel era um homem temente a Deus, um homem que realmente buscava realizar tudo segundo a vontade do Senhor. E quando eles foram levados então até lá, logo foram instruídos pelo mordomo que eles fossem preparados e que eles tivessem então uma alimentação específica por 3 anos, que ali então eles pudessem tomarem do melhor vinho, que eles pudessem comer da melhor alimentação. Isso significa que eles estariam recebendo alimentações e que eram consagrados aos deuses dos caldeus, dos babilônicos. Então eles seriam preparados para realmente, a partir daquele momento, assumirem os costumes da Babilônia, dos caldeus. E ali nós vemos que isso é um momento que é de muita dificuldade para Daniel, porque ele era um homem instruído na palavra de Deus, um homem que tinha o coração voltado a Deus, um homem temente a Deus. E eu digo para os irmãos que essa é uma parte muito difícil na parte do ser humano, porque enfermidades nós passamos, clamamos a Deus, Ele nos ajuda, nos dá vitória, Ele nos cura, Ele nos sara. Mas a dificuldade, os momentos, os dias difíceis que Daniel e seus amigos estavam passando, eram momentos em que eles deveriam serem ensinados aos novos costumes da Babilônia, costumes totalmente diferentes, opostos dos costumes que eles haviam recebido da parte do Senhor.
E ali então Daniel ele pede para que o chefe dos eunucos então pudesse dar uma oportunidade para ele, para Daniel, para os demais, os 3 amigos dele que estavam com ele, para que eles pudessem então se alimentarem não com as iguarias apresentadas pelos pratos consagrados que faziam mal muito grande a eles, porque foram consagrados a demônios, a deuses dos babilônicos. Então, naquele momento, Daniel pede para o chefe dos eunucos para que ele permitisse que eles pudessem estarem se alimentando apenas com verdura e com água. E ali eu vejo que é um momento de muita dificuldade, porque o chefe dos eunucos, ele com certeza tinha uma preocupação que se ele fizesse dessa forma e ele não tivesse esse entendimento que eles deveriam terem, que estaria rolando a cabeça dele. Mas Daniel teve realmente o auxílio do Senhor e Deus concedeu graça a Daniel e aos seus companheiros para que eles pudessem convencerem ao chefe, que eles pudessem convencer o chefe dos eunucos lá, para que eles pudessem se alimentarem. Fizeram então um teste por alguns dias e ao ver então que realmente o corpo físico, a saúde física de Daniel e de seus 3 companheiros estava melhor do que todos os outros. E ali então foi permitido que esses jovens pudessem então continuarem, ao invés de tomarem daquele vinho, das comidas, dos banquetes, dos manjares consagrados aos deuses dos caldeus, então pudesse ser tudo cancelado. E eles continuaram servindo a Deus, buscando a Deus auxílio para que eles pudessem viverem dessa forma. Eu creio que talvez, de repente, se nós estivéssemos na situação de Daniel, nós estaríamos murmurando e reclamando, dizendo: ó Senhor, Tu nos colocaste que agora nós vamos ter que nos alimentar desse alimento que são consagrados. Nós temos que tomar desse vinho agora que nos foi apresentado. Isso é uma opção, nós temos que servir e seguir o que os nossos novos chefes estão nos ordenando. Mas eles enfrentaram a tudo e a todos com o auxílio do Senhor. Era um momento de muita dificuldade, eles não queriam negarem a Deus, eles não queriam se contaminarem com coisas consagradas aos deuses dos babilônicos, dos caldeus, então eles queriam verdadeiramente servirem a Deus de todo o coração. E durante esses 3 anos, nós vimos na palavra de Deus que então eles foram assim, tremendamente, tiveram um corpo saudável, corpo físico, uma mente saudável. Eles tiveram, assim, uma sabedoria muito grande da parte de Deus, porque Deus estava com eles a cada instante. Deus se agradou da situação na qual eles estavam se encontrando. E aí chega, então, um momento em que eles foram apresentados ao rei. E aí o rei viu que realmente ele estava numa situação de uma saúde perfeita, um entendimento, um conhecimento como não existia entre todos os demais servos que eles estavam servindo ao rei. Então o rei percebeu e viu que eles tinham algo de diferente neles, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com eles. E ali nós conhecemos, todos conhecem a história, sabem então que o rei, ele chega, teve uma visão, teve um sonho, e ali então ele chama todas as pessoas, os feiticeiros, os magos, todas as pessoas que tinham um grande conhecimento, para que pudessem revelar ao rei o sonho que ele havia sonhado, porque até então ele não tinha revelado a ninguém o sonho que ele havia sonhado, e queria o significado desse sonho. E nós sabemos, para alguém tentar explicar um sonho, que alguém conta o sonho para você, às vezes não é muito difícil. Mas, naquele momento, naquele instante, eles sabiam que, sem saber o que o rei havia sonhado, era muito difícil isso. E como nenhum deles conseguiu, nem dos magos, nem dos encantadores, nem daqueles especialistas dos caldeus, não conseguiu discernir ou saber o sonho que este homem teve, foram condenados todos os sábios, para que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, e foi decretado, segundo o capítulo 2, o verso 13, então saiu um decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram também a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então agora foi decretada uma ordem de morte também a Daniel. E quando eu fico imaginando
a situação em que estava Daniel e seus companheiros, que até então tinham sido fiéis a Deus, rejeitaram os manjares, os vinhos especiais e tudo que havia sido oferecido ao povo, abriram mão de tudo isso para continuarem servindo ao seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Deus. Eu posso dizer que isso eram momentos difíceis na vida deles. Mas como nós sabemos, eles se prepararam para dias difíceis, porque eles tinham uma intimidade muito grande com Deus. Eles andavam com Deus constantemente, eles tinham uma comunhão íntima com Deus. E ali então no verso 19 fala que então foi revelado, e Daniel chega quando ele soube que eles seriam mortos, ele chega e pede a Deus que dessa revelação do sonho, se aprove Deus que eles pudessem ter a revelação desse sonho. E no verso 19 diz então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, e Daniel bendisse o nome do Senhor, o Deus dos céus. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, da eternidade à eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel mais uma vez reconheceu que a sabedoria toda que estava nele era do Senhor, vinha do Senhor. Ele sabia que todo o poder que estava naquele lugar provinha do Senhor, que tudo estava na dependência do Senhor. E ali então eles pegaram a Daniel e levaram para a presença do rei para que ele pudesse então desvendar e contar o sonho ao rei. E vocês conhecem a história, ele vai lá, ele conta ao rei exatamente tudo aquilo que o rei sonhou e viu na sua visão, naquele sonho, e também deu o significado. E quando o rei então viu tudo o que aconteceu, ele pegou e exaltou o nome de Deus e colocou Daniel numa responsabilidade muito grande. Ele reconheceu que Daniel estava sendo conduzido pelo Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Porque é impossível quando alguém é dirigido, tem sua vida totalmente dirigida pelo Senhor, que isso não é notável. Todas as pessoas percebem, até as pessoas que se acham muito sábias, elas precisam reconhecer e verem que Deus está operando através da vida de pessoas. E depois vocês sabem o desfecho de toda essa história. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos amados, fiquem firmes. Busquem realmente no Senhor a direção para todas as coisas na sua vida. Não desanimem. Se a enfermidade vier, não desanime. O Senhor está contigo na enfermidade. Se a luta financeira vier, o Senhor está contigo na sua dificuldade financeira. Seja o problema que você tiver, se você estiver firmado no Senhor, o Senhor estará contigo. O Senhor vai te guardar. E eu louvo a Deus que nós podemos nos alegrar, porque não existem dias difíceis para o Senhor. Dias difíceis poderão estar acontecendo na nossa vida, mas quando estamos com o Senhor nos ajuda a passar por dias difíceis. Eu quero animá-los a realmente estarem colocando suas vidas diariamente na presença do Senhor, tendo uma intimidade maior com o Senhor a cada dia, através da leitura da palavra, da oração, porque é isso que nos sustenta, é isso que faz a diferença na nossa vida. E é dessa maneira que nós conseguimos realmente nos fortalecer diante do Senhor espiritualmente para enfrentarmos dias difíceis. Quando assim estamos, vivemos como Daniel. Por maior que seja a luta, nós cremos no Deus poderoso, porque Daniel disse que bendito seja o nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus da eternidade, o Deus da sabedoria, o Deus de poder. Que esse grande Deus de Daniel, que esse grande nosso Deus possa te acompanhar, meu irmão, minha irmã, nas suas dificuldades, que você possa estar se fortalecendo nele e na certeza de que com o Senhor seremos mais que vencedores. Que Deus vos abençoe de forma sobrenatural, que você possa ter um tempo de ouvir essa palavra na sua casa, também adorando a Deus através de oração, através de cânticos e louvores. Que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus.